Bom, primeira coisa que as pessoas confundem, né, quando o assunto é balé depois de adulto. As pessoas confundem muito balé como profissão e o balé como paixão, como atividade. Vamos entender isso. Quando a gente começa a ver coisas de balé, a gente começa a ver muita bailarina profissional, os grandes balés, né? As grandes companhias dançando os balés lá. E aí a gente vai criando, sem perceber, uma crença de que balé ele é uma profissão, né? Que se você quer ser bailarina, você vai ser bailarina profissional. E, gente, existe sim o balé como forma de profissão, tanto para ser bailarina, quanto para ser professora, quanto para ter uma escola de dança, mas também existe o balé como uma atividade de prazer. O balé, ele é uma modalidade de dança, sim? Então, eu posso usar essa modalidade de dança como forma profissional, mas eu também posso usar ela como uma forma de prazer, e é o que a gente vai falar aqui hoje. Quando a gente fala de bailarina profissional, a bailarina profissional, ela teve sim que começar lá desde criança, ok? Quem já me ouviu falar sobre isso aqui, respira, tá? Porque tem muita gente nova chegando no canal e às vezes isso não tá claro ainda para as pessoas, então eu vou repetir, ok? Mas assim, quando a gente começa a fazer balé, quando a gente é criança, muitas vezes tem-se ali um apelo mais profissional. Então, ela começa quando criança, vai se formar no balé para ela se tornar uma bailarina profissional que vai trabalhar com o balé. Ela vai dançar balé, ela vai ensinar balé, ela vai trabalhar com balé. Quando a gente começa a fazer balé depois de adulta, não, a gente não vai trabalhar com balé, não necessariamente. A gente vai usar aquela modalidade de dança como uma forma de prazer, como uma forma de atividade física, como uma forma de hobby, ok? E aí, na hora que a pessoa começa a pensar em fazer balé, já começa a pensar, mas eu devia ter começado quando criança. Não, você só deveria ter começado quando criança se o seu objetivo fosse ser uma bailarina profissional. Mas hoje, começando depois de adulta, normalmente o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é encontrar prazer nessa atividade, é realizar um sonho, ok? Então, começar balé depois de adulto não precisa ser. Você não precisa carregar esse peso de não ter feito quando criança, porque não é um pré-requisito para você ser uma bailarina adulta, ok? Segundo ponto, eu tô olhando aqui para baixo, gente, porque eu não quero deixar de falar nada do que eu anotei aqui. Segundo ponto, quando a gente pensa em bailarina profissional, a gente pensa no físico perfeito, né? Porque, sim, existe um físico que é aceitável para as companhias de dança. Então, a companhia de dança ela é uma empresa, ok? E lá exige-se que o físico seja assim, 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 assim. Que tenha flexibilidade, que seja magrela, que, enfim. No balé adulto, o físico pouco importa. Você precisa estar bem com você, e isso é o que importa, ok? Mas, se você é mais magrinha ou mais cheinha, se você é mais flexível ou menos flexível, isso, para gente, professor, pouco importa no balé adulto. Sim, porque eu entendo que você não está lá com uma visão de se tornar uma bailarina profissional que vai precisar passar num teste para entrar numa companhia que te exige o físico X. Sim, você não. Então, tá tudo bem, a gente vai vivenciar o balé com o corpo que você tem hoje, com as suas qualidades, os seus pneuzinhos e tá tudo certo. Sim? E uma coisa que a gente cai muito na noia é que, cara, não, como é que eu vou fazer balé? Eu tô acima do peso. Muitas pessoas falam isso para mim. Eu tô super acima do peso, Mari, não tem como eu fazer balé. Tem, é claro que tem. Sim, tem bailarinas que são plus size, tem como fazer, ok? A questão é, você tá bem com o seu corpo hoje? Show! Você não tá bem com o seu corpo hoje? Tá, então vamos mudar alguma coisa. Mas não coloca a culpa no balé, porque o balé, ele não exclui pessoas por conta do físico, ok? Principalmente quando a gente tá falando de balé adulto. É diferente quando eu falo de balé profissional. Outra coisa, as pessoas olham, ai meu Deus, bailarina profissional, tal, precisa de anos de dedicação para aprender balé, para ai, como é que eu vou começar agora, depois de adulta? Gente, a bailarina lá profissional, ela começou quando criança, né? Ela passou por todo um processo para aprender o método certinho,
daquela companhia que ela queria dançar. A gente não, a gente começa depois de adulta, a gente não precisa de anos. Por quê? A criança, a bailarina profissional, ela precisa estar o mais próximo possível da perfeição. Sim, quando a bailarina é profissional, ela dança, o trabalho dela é aquele, busca-se perfeição, por mais que a perfeição não exista, mas busca-se perfeição, tem que estar cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Quando a gente faz balé por prazer, balé para adulto, a gente não fica buscando perfeição, a gente busca realização. São coisas diferentes. Eu não vou usar o balé como uma forma de sustento, como uma forma profissional. Eu vou usar o balé como um momento de conexão comigo mesma, como prazer. Então, o nosso foco não está na perfeição, por mais que a gente quer melhorar, que a gente busca fazer tudo bonitinho, que a gente quer ir evoluindo cada vez mais, mas antes de pensar nessa perfeição, a gente busca a realização. Porque se para uma mulher adulta aquilo não trouxer realização, não faz sentido para ela. Não faz sentido eu trabalhar o dia inteiro, depois eu ir para uma aula de balé e ficar lá me cobrando pela perfeição, pela perfeição, pela perfeição, voltar para casa frustrada, cansada, fisicamente cansada, emocionalmente cansada, entrar numa rotina de trabalho de novo para no outro dia ir lá de novo passar por tudo aquilo. Não, aquilo não é a minha profissão. Aquilo tem que ser um momento de realização. Aí a gente já começa a ver que é diferente quando o assunto é bailarina profissional e quando o assunto é bailarina adulta. A gente tem um outro olhar para o balé. É totalmente diferente. E além disso, a bailarina profissional, o foco dela é totalmente profissional. Totalmente profissional. Agora, quando a gente faz atividade, quando a gente faz balé depois de adulta, o nosso foco não necessariamente é profissional. Muitas vezes vai ser, porque eu estou em busca de um hobby, porque eu estou em busca de uma atividade física que eu goste. Quantas vezes, gente, a gente vai lá tentar fazer uma academia, alguma coisa, e você fala, cara, não é isso que eu gosto de dançar, eu gosto de balé. Cara, vai fazer o raio do balé, é uma atividade física. Sim? Agora, se eu fico olhando para o balé com um olhar de profissional, eu não vou me permitir fazer.